Então, continuando o nosso próximo bloco, nós acabamos de falar dos elementos do Estado. Então, aqui tem um resuminho, né? Povo, território e governo. O que nós temos de característica? O povo é aquele que tem um vínculo jurídico com o Estado. Então, povo é a chamada naturalização. Tá? Então, são os chamados brasileiros natos e naturalizados que a gente vai estudar. Território é o local, que inclui o subsolo e o espaço aéreo, né? E nós temos um governo que é soberano. Ou seja, ele é independente na ordem internacional e na ordem interna, né, ele também pode se organizar, fazer sua própria lei. Tá? Beleza? Então, ele tem uma supremacia na sua ordem interna. Agora chegamos 3 questões importantes sobre esse Estado. Professor, vai ter questões de prova aqui? Ainda não. Mas eu preciso dessas informações para formar a base de vocês. Vamos lá. Primeira informação importante. Como que é a forma do Estado brasileiro? Né? Primeira coisa ali, ó. Forma do Estado. O que é a forma do Estado? Olha só, a gente tem que umas coisas entender e outras coisas decorar, memorizar. Mas, por exemplo, a forma do Estado é isso aqui, ó. Como que esse Estado se organiza nesse território? Essa é a forma do Estado. E o método mnemônico está em vermelho ali, ó. A forma de Estado brasileira é uma federação. Certo? Por quê? Porque o Estado se organizou em entes federados. Certo? Então, vamos lá. Nós temos algumas formas de se organizar em termos de Estado. O Brasil adotou como forma de organização uma federação. Vamos pensar a história do Brasil. Veio os barquinhos aqui, né? Vindo aqui, descobriram o Brasil. E como é que esse território foi organizado? Ele foi sendo dividido, de dentro para fora, certo? Então, há um movimento, ó, centrípedo, para fora. Foi se organizando e dividindo os territórios. Qual outra forma de organização que nós temos no mundo? Nós temos o nosso vizinho, o Uruguai. O Uruguai é um estado unitário. Ele é apenas uma divisão territorial, certo? Não é dividido em entes federativos. A base toda é o Uruguai. Nós temos também a formação americana dos Estados Unidos. Como é que se formou os Estados Unidos? Através de uma confederação. Tá? Então, os americanos são uma confederação. Como é que se uniu? As chamadas 13 colônias americanas. Então, eram 13 colônias independentes que se uniram, um movimento, então, para dentro, ó, formando a Confederação Americana. Qual a diferença, então, entre federação, né, federação e confederação? Qual a grande característica que divide os dois aqui? O direito ao quê? Vamos lá. Qual a diferença entre federação e confederação? O direito à secessão. É o direito de se retirar da confederação. Quando as 13 colônias americanas se uniram, se uma delas quisesse sair, ela tinha direito de sair. Se chama direito de secessão. Agora vamos pensar o Estado brasileiro. O Sul é meu país. Pode, Arnaldo? Não. Como que vai acontecer? Ah, o Sul é meu país. Nós levantar essa bandeira, né, o que vai acontecer? Vem todas as forças armadas aqui e vai o quê? Manter a unidade territorial. Né? Nós temos aí os gaúchos, né, com a Revolução Farroupilha. Tá? Então, o Estado vai reprimir, tá? Qualquer forma de tentativa de separação. Certo? Então, separação nesse Estado aqui é só com guerra, certo? É só o Sul é meu país e se armar dali para cá, né? Obviamente que isso não tem lógica, mas é só assim. Na confederação teria o direito de sair. Hoje os americanos são uma confederação? Não. Hoje os americanos também são uma federação. Se um Estado americano quiser sair, vai dar guerra, tá? Então hoje os americanos são igual nós, são uma federação, mas a origem deles é diferente. Nós, né, veio o barquinho lá, né, de Portugal e dividiu o território. Os americanos não, foram 13 colônias que se uniram, tá? Formando lá. Alguém já viu o filme lá, O Patriota? Né? O Patriota conta a história lá do Mel Gibson, né? Onde forma lá os Estados Unidos. Ele sai correndo com a bandeira americana toda costurada, lembra aquilo? É isso aí. Feito aqui, então, forma de Estado brasileiro é uma federação, certo? Olha só,
A próxima estrutura importante, como é que se dá a forma de governo nesse Estado? Tá? O que é forma de governo? É a relação entre os governantes e nós. Olha só, a escolha dos nossos governantes se deu de maneira hereditária? Ou se deu num domingo lá onde nós exercemos um direito? Né? A gente escolheu nossos representantes. A característica da forma de governo nossa, a nossa relação com os nossos governantes é de eleição, de escolher os nossos representantes. Não é que nem a Inglaterra, que a forma de governo deles, né, eles têm lá uma rainha, que aquele poder vem passando hereditariamente, certo? Lá eles têm uma monarquia, onde tem a família real, certo? Então, qual a característica da república? A característica da república é nós elegermos os nossos representantes. Vamos lá. Quais são os nossos representantes? Nós temos o do poder executivo e do poder legislativo. Então, nós temos os chefes dos poderes. Nós temos o prefeito, o governador e o presidente da república, que representa, né, a República Federativa do Brasil e a pessoa jurídica da União. Certo? Ok. Nós temos ainda a característica da eletividade, nós temos os deputados federais, os deputados estaduais, nós temos os vereadores e nós temos os senadores. Todos eles têm mandatos de 4 anos? Não, os senadores têm mandatos de 8 anos. Daqui a pouquinho eu vou questionar vocês em relação a isso, tá? Olha só, a república, então, tem um chefe eleito pelo povo, certo? Qual a segunda característica? Há um mandato com prazo fixo. E esse mandato pode ser rompido? Pode. Nós já vamos entender como que se dá isso. Isso é importante, tá? Que é justamente o nosso próximo estudo agora. Então, a característica da monarquia não é a mesma característica da república. Na monarquia, há hereditariedade e vitalicidade. Isso vai se passando de família, né, dentro do sangue lá real, tá? Agora, deixa eu apagar aqui que eu preciso fazer uma coisa importante. A próxima classificação é a mais importante para a nossa prova, que é o sistema de governo. O que é o sistema de governo? Ó, forma de Estado, federação. Forma de governo, fogo na república. Pessoal, não é para botar fogo na república, tá? Estou falando de sacanagem, mas teve um aluno, depois saiu da aula e disse assim, é para botar fogo na república? Não, não é para botar fogo. É método mnemônico, tá? Fogo na república é a forma de governo, tá? E o sistema de governo? O sistema de governo é sigo quem? Quem que eu sigo? O presidente, eu sigo o presidente, tá? Então, o sistema de governo é o presidencialismo, mas o que eu vou explicar agora é que é o mais importante. Olha só, lá em Brasília, nós temos a chamada Praça dos Três Poderes, verdade? Então, nós temos os poderes, certo? Na frente aqui da praça, nós temos um poder. Ele faz isso aqui. Certo? Do outro lado da rua, nós temos outro poder. Tem uma casinha assim, mas... E aqui na frente tem um monumento, né? Onde tem alguém sentado aqui, segurando uma espada. E está vendada. O que nós temos aqui? O STF. Tá? Representando outro poder. E do outro lado da rua, nós também temos aqui outra grande obra aqui, que inclusive tem uma rampa aqui, ó, tá? Que é outro poder, certo? Então vamos identificar. O que nós temos aqui? Aqui nós temos o poder legislativo. Aqui nós temos o poder judiciário. E aqui nós temos o poder executivo, que é o chamado Palácio do Planalto lá. Isso é só representativo dos poderes. Essa é a chamada Praça dos Três Poderes. Olha só, o que é sistema de governo? É fácil saber que sistema de governo, eu memorizo, sistema de governo é presidencialismo. Mas o que significa presidencialismo? Aí começa a diferenciar a coisa. O que é presidencialismo? É essa relação aqui, ó.
entre o executivo e o nosso parlamento, o nosso poder legislativo. Essa relação aqui no Brasil, ela é tranquila ou ela é uma relação conflituosa? Não há uma briga de poderes entre o legislativo e o executivo? Sim. Olha só, nós temos os três poderes como harmônicos e independentes entre si. Artigo 2º lá da Constituição Federal. Os poderes são harmônicos e independentes entre si. Legislativo, executivo e judiciário. Ok. Mas são sempre harmônicos e independentes? Não. Uma hora a coisa dá choque. Certo? E aí, essa relação desses dois poderes são importantes para a nossa prova. Essa relação entre o judiciário e o executivo também é importante para a nossa prova. Mas vamos lá, vamos primeiro para essa relação aqui. Ok, todas essas relações são independentes entre si, certo? Só que existem situações onde um poder se choca com outro poder. A gente chama isso de cheques em balances, freios e contrapesos. Né? Nós tivemos uma grande ruptura política no nosso país, que foi o impeachment. O que é o impeachment? O impeachment é quando o presidente da República pratica um dos crimes do artigo 85 da Constituição Federal, e quando ele pratica um dos crimes da Constituição Federal, ele pratica um crime de responsabilidade. E aí vem o outro poder e faz o julgamento, que é o chamado impeachment. E aí tira esse chefe de poder aqui. E aí entra o vice. Certo? Vocês vão aprender isso com a Karen, né? E se o vice cai agora, por exemplo? Aí tem o chamado mandato tampão, que é o que vocês vão estudar com ela, tá? Se dá nos primeiros 2 anos, nova eleição. Se dá nos últimos 2 anos, é uma eleição indireta, em 90 dias, tá? Isso aí vocês vão aprender com ela, tem que memorizar isso. Mas vamos lá, eu preciso preparar o terreno tanto para mim quanto para ela, tá? Essa relação não é tranquila, concorda comigo? Que ela é conflituosa? Ok, essa é a característica do presidencialismo. É uma briga de poderes aqui. No parlamento, no parlamentarismo, que é a outra forma de organização, já é mais tranquila. Porque quem elege, quem escolhe o chefe do executivo, que é o chamado primeiro-ministro, é o parlamento. Então, se nós pegar o sistema inglês, né, o sistema inglês, nós temos a Rainha Elizabeth, que é chefe, né, do Estado, mas o chefe de governo, quem governa é o primeiro-ministro. E quem que escolhe o primeiro-ministro na Inglaterra? O parlamento. Por isso que lá é um parlamentarismo. E se eu não gosto do primeiro-ministro, eu troco. E não tem uma ruptura política que nem acontece no Brasil, né? Por exemplo, agora, nós estamos numa situação de crise. Vamos tirar o presidente? Não dá, né? É ruim para o país. Tá? Tem que manter até onde der, até que se pratique um crime. Tá? Olha só. Essa relação nossa já não é tão tranquila entre os poderes. Tá? E se um dos poderes falha, o outro vem e faz o controle. Outro controle importante aqui é o controle judicial. Concorda comigo? O judiciário não controla o executivo, o legislativo? Controla. Ele controla quanto ao quê? O que o judiciário controla? Mérito ou legalidade? Legalidade. Então, o judiciário, ele faz um controle de legalidade. Se um poder cumpriu ou não cumpriu com a lei. É esse o papel do judiciário. O judiciário não entra no mérito do administrador, tá? Que é o quê? As escolhas do chefe do poder, que tem discricionariedade. Isso é um pouco avançado, isso aí cai muito no DEAP, tá? Na PM não cai. Mas vamos lá. O que eu quero que vocês saibam agora? Quais são as funções desses poderes aqui? O que faz o legislativo? Vamos lá, são 2 funções. Legislar e fiscalizar. O que é legislar? Legislar significa inovar. Vai criar novas leis. Então, aonde na pirâmide do Kelsen está aqui, ó, o legislativo atuando forte? Aqui. Está inovando no ordenamento jurídico.
E o executivo faz o quê? Executa, cumpre as leis. A gente chama isso de quê? De função administrativa. Função administrativa nada mais é que executar as leis. Certo? Então, o papel do governador, do prefeito, do presidente é executar as leis. Existe exceção? É a função atípica que nós vamos ver. Mas nós estamos falando da função típica. Função típica é administrar. Certo? E o judiciário? Qual é a função do judiciário? Jurisdicional, ou seja, a função de julgar. Beleza. Agora vamos melhorar, né? Isso aqui está fácil. Agora, olha só. A pergunta aí que não quer calar. O poder legislativo administra? O que vocês acham? Sim. A função atípica do legislativo é também de administrar. Nós vamos ter agora um exemplo. A Câmara de Vereadores de Chapecó vai abrir concurso para contratar pessoas, servidores. Contratar servidores é legislar ou fiscalizar? Não. É o quê? Gerenciar RH, certo? Recursos humanos. Então, é administrar. Então, existe a função atípica desses poderes aqui. Concorda comigo? Sim. E o judiciário também administra? Sim. Por exemplo, quando eu tive o concurso do TJ Santa Catarina. Isso é administrar. Quando o tribunal vai fazer uma licitação para fazer um fórum novo, por exemplo, uma obra, aquilo ali é administrar. Olha só. Então, o que eu quero dizer para vocês com isso? Quando nós falarmos, isso é importante, porque a nossa aula hoje é sobre administração pública. Quando eu falo em administração pública, qual o poder que salta aos olhos da gente? Quando eu falo em administração pública, o executivo salta aos olhos. Por que ele salta aos olhos? Porque ele tem a função de administrador. Agora, o judiciário e o legislativo não fazem parte da administração pública brasileira? Fazem, mas quando eles estão na função atípica de administradores. Então, tudo que a gente falar, quando a gente for falar lá do artigo 37 ao 43, tudo que a gente falar ali é mais visual do executivo, mas também se aplica ao legislativo e ao judiciário. Querem ver um exemplo? Questão da última prova da Polícia Civil. Perguntava assim, ó, somente o poder executivo edita atos administrativos. Tá certo ou tá errado? Tá errado. O judiciário e o legislativo editam atos administrativos na função atípica. Exemplo, quando a Câmara de Vereadores nomear os aprovados, isso é um ato atípico de administrador. Quando, por exemplo, o fórum faz uma licitação, é um ato atípico de administrador. Então, os atos administrativos são emitidos por toda a administração, na função de administrador. Quando o juiz faz a sentença, é um ato de administrador? O que vocês acham? Quando o juiz assina a sentença lá, é um ato de administrador? Ou é um ato de julgador? Olha como muda. A função do judiciário é julgar. O juiz tem como função julgar. Mas não é escolhido um juiz para ser o diretor do fórum. O diretor do fórum organiza os estagiários, por exemplo. Aquilo que ele está fazendo é de juiz ou de administrador? De administrador. E se ele praticar uma improbidade, ele responde por improbidade? Responde. Ok? O presidente da Câmara de Vereadores fez uma licitação e superfaturou. Ele responde por improbidade? Sim, porque ele é um administrador naquele momento. Ok? Então, o que eu quero que você saiba muito bem? É aqui que residem as questões das provas. Tá? Cada poder tem sua função. Mas cada poder também pratica a função dos outros. De forma atípica. E a principal é a de ser um administrador. Vamos lá, por exemplo, do executivo. O executivo pode legislar? Em regra, não, certo? Mas ele legisla, não legisla? Nosso presidente está fazendo muito isso. Como é que ele legisla? Viu qual é o perigo? Ó. Ele legisla por medidas provisórias. Mas existe, dentro das leis aqui,
Então, quais os tipos de lei que nós temos aqui? Ó? Lei ordinária, lei complementar, lei delegada, medida provisória, resoluções, ok? Agora, existe um decreto aqui que tem força de lei, não tem? Quem já foi meu aluno que estudou para o DEAP sabe. Qual é o decreto? Como é que se chama o nome? Decreto? Vamos lá. Decreto? Não. Decreto autônomo. O decreto autônomo é o único decreto com força de lei. Os demais decretos, o prefeito ali, ó, assinou um decreto. Ele inova do ordenamento jurídico, ele cria regras. Ele pode, por exemplo, o prefeito fazer um decreto proibindo eu sair à rua, por exemplo? Não. Porque ele não pode criar lei. Quem que cria a lei? Os vereadores. Existem matérias que são de competência do prefeito. Por exemplo, organizar as carreiras do servidor. Ele manda o projeto de lei e a Câmara aprova. E depois volta para ele e ele sanciona ou veta o projeto. Tá? Aprovação. Olha só. O que é importante vocês saberem? Que existe essa repartição dos poderes. Agora vamos mexer com vocês aqui. Quem estudou já a legislação, eu dei meta para vocês, né? Todo mundo tinha que ter estudado aí a legislação da PM. Vocês estudaram o regulamento da Polícia Militar. Quando, por exemplo, a PM abre um PAD para investigar um policial militar, isso é função do executivo? Ou eu estou numa função atípica de investigador, de julgador, para aplicar uma sanção? Alguns doutrinadores entendem que isso não é, mas a grande maioria diz que é só uma função atípica do executivo, quando ele faz um PAD para julgar seus próprios servidores. Tá? Exemplo, um policial militar que pega munições da corporação e vende por fora. Ele praticou um crime? Sim, um crime que vai responder. E quando ele fizer um PAD, a Polícia Militar fizer um PAD, um processo administrativo disciplinar, ele vai julgar esse servidor, não vai? Quem tem função de julgar? É o comandante da PM ou o juiz? Em regra, o juiz. Mas numa função atípica, os servidores são julgados administrativamente por infrações disciplinares, que é o que vocês podem sofrer. Tá? Quando é um militar, sofre infrações disciplinares, que são julgadas internamente. E se praticar um crime? Aí o Ministério Público propõe, né, uma ação contra o militar, vai ser julgado no judiciário. Entenderam a diferença? Exemplo, um policial militar desacatou outro policial militar lá, né, desrespeitou. Um sargento desrespeitou um oficial. O que vai acontecer? Vai responder um PAD. Vai ser punido. Isso é judicial? Não. Agora, por exemplo, teve um caso quando eu era sargento do Exército. Eu fui 11 anos sargento do Exército. Teve um caso onde um soldado chegou bêbado no batalhão e chamou o oficial de dia, que é o oficial que cuida do batalhão. Tem o oficial de dia e os sargentos de dia, tá? O oficial de dia, ele chegou bêbado e chamou o oficial de dia de merda. Ele falou bem assim. E falou mais outras coisas. O que ele responde? Ele responde um crime militar. Olha só. Ofender um oficial em serviço é crime. Porque ali já deixou de ser uma transgressão e já virou algo mais grave. Então, de cabeça quente não se fala nada quando é militar. Lembrem disso que eu estou falando. Tá? Responde por crime militar. A legislação militar é mais grave para os servidores. Tá bom? Então, esse caso específico, se fosse entre servidores civis, por exemplo, eu na Secretaria da Fazenda, um ofendeu o outro ali, pode responder um PAD. Tá? Mas não é um crime. É uma transgressão. Agora, se entrar em socos de via de fato, ele praticou uma lesão corporal, aí é crime, certo? Mas um ofendendo o outro ali, pode abrir um PAD, vamos investigar o que aconteceu, vai ser punido, uma suspensão, uma advertência e tal. Agora, o militar é diferente. O militar muda de figura, tá? Deixa de ser uma infração disciplinar e passa a um crime, tá? Então, essas coisas são importantes, nós vamos falar depois. Fechou, então, os sistemas aqui, os três poderes, legislativo, executivo e judiciário, com as suas funções. Tem que saber, beleza? Vamos lá, então. Então, a forma de Estado, uma federação. A forma de governo é a república, tá? Onde nós temos um presidente. Esse presidente tem um mandato fixo, né, por um prazo determinado, e esse presidente tem que prestar contas dos seus atos, certo? Essa característica da república. E o sistema presidencialista é essa relação de poderes aqui, ó, entre o legislativo e o executivo. Quando dá um conflito muito grave,
né, nós temos o impeachment, certo? Vamos lá, então. E aí nós temos os poderes: legislativo, executivo, judiciário. O artigo 2º da Constituição Federal diz que eles são independentes e harmônicos entre si. Mas lembre que em algum momento eles se chocam. Exemplo, Lava Jato, onde o judiciário julgando administradores do executivo e também do legislativo, certo? Vamos lá, mas só questões o juiz nunca entra em mérito, ele sempre julga legalidades, ok? Vamos lá, então. Tá? Então, lembre, função atípica e funções atípicas, tá? Isso é importante. Por quê? Porque nós já vamos adentrar em administração pública, que é o nosso foco de hoje, tá? E aí eu vou dizer assim, ó, administração pública, tarará. Vocês vão lembrar do executivo. Concorda comigo? Lembrem do executivo, que é a função de administrador. Mas lembre também da função atípica do juiz, da função atípica do presidente da Câmara, tá? Eu quero que vocês lembrem junto. Vai estar associado intrinsecamente ali, quando a gente fala a palavrinha administração pública. Beleza? Então, vamos lá. Olha só. Outro conceito aqui, que não é tão importante para nós, que está dentro dos elementos do Estado, que é o governo. O que é o governo? O governo é a condução desse país aqui, ó, a condução desse território. Isso é governo. Tá? Pessoal, uma definição importantíssima para vocês começarem a entender é o seguinte: toda vez que eu falo direito administrativo, função administrativa, administração pública, eu estou falando em regra de direito administrativo. Quando a gente fala em impeachment, em sanção, em veto, tá? Em poderes, nós estamos falando em direito constitucional. Essa é a grande divisão. Quando eu falo em questões políticas, é direito constitucional. Quando eu falo em questões administrativas, é direito administrativo. Isso muda de figura, totalmente. Então, vocês vão estudar com a Prof. Karen, sanção, veto, impeachment, essas coisas ela vai tratar. Tratados internacionais. O que eu vou tratar? Servidores públicos. As regras do servidor, o estatuto do servidor, né? O estatuto lá da PM, o decreto da PM, né? A Constituição estadual. Nós vamos focar na parte administrativa, que é aquele que está administrando, que é a função de administrador. Certo? Então, essa é a grande divisão aqui. Tá? E o governo, ele está mais ligado à ideia de uma questão mais política. Então, quando a gente vê o governo, ele é uma questão política de governo. Tá? Mas também, internamente, tem questões administrativas. Tá? E o nosso foco da aula de hoje é entender o conceito de administração pública. Esse é o grande objetivo da nossa aula hoje, que é adentrar na Constituição. Certo? Então, a gente encerra esse bloco para começarmos a administração pública. Beleza?